Boa noite. Uma bênção estarmos reunidos para mais uma vez adorar o Senhor neste domingo, desse período de carnaval, e vamos meditar exatamente sobre uma palavra cheia de significado, a palavra liberdade. Liberdade é um imperativo dos tempos modernos. Todos querem ser livres para fazer aquilo que quiserem. E liberdade é quase que sinônimo de felicidade. Você quer ser livre para viajar para onde quiser, para gastar com o que quiser, para fazer aquilo que dá vontade, para sentir o que quiser e assim seguir na vida. Só que aprendemos na palavra do Senhor que nós temos liberdade, muita liberdade. Só que liberdade, segundo o que a Bíblia ensina, não é a mesma coisa que liberdade que nós observamos no mundo hoje. Quando nós estamos aqui adorando a Deus, vidas estão se perdendo, vidas estão se prostituindo, se embriagando e fazendo coisas terríveis pelo Brasil afora. E os crentes, pela graça de Deus, continuam se reunindo para glorificar o Senhor. E vai ser assim até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele deu ao ser humano liberdade. Liberdade para escolher, se você vai seguir ao Senhor ou se você vai seguir as inclinações da sua carne, das suas próprias decisões. Se você vai fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade. E o homem, infelizmente, escolheu a sua própria vontade, logo, o pecado. E o pecado é a razão da destruição que nós observamos e enxergamos hoje na humanidade. Se você tem dia que está triste por várias dificuldades e situações, é por conta do pecado. Talvez o seu, talvez o pecado de outras pessoas, talvez o pecado generalizado na sociedade, mas o fato é que nós não temos uma vida plena, nós, crentes em Jesus, que deveríamos ter, não temos por conta dos pecados. Mas Deus, por que Deus criou o ser humano livre? Não sabemos, Deus é maravilhoso, todo-poderoso, assim Ele quis fazer. E hoje nós que cremos no Senhor Jesus, podemos usar a nossa liberdade para glorificar a Deus. É por isso, nosso texto vai ser 1 Coríntios capítulo 10, do verso 23 em diante. Nós, nos domingos à noite, estamos estudando toda essa epístola. Paulo já falou de liberdade nessa epístola, a gente vai revisitar também, mas é por isso, irmãos, isso é importante a igreja entender que na igreja de Jesus, ninguém deve ser obrigado a fazer nada, ninguém deve ser constrangido a fazer nada, certo? Não, nós todos devemos usar a nossa liberdade para servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, você tem que se voluntariar, você tem que querer fazer, você tem que pedir para fazer, porque você é livre do seu pecado para servir ao Senhor Jesus Cristo. Na igreja de Jesus tem que ser assim, nós somos livres para glorificar o nome do Senhor. E é por isso que não deve haver constrangimento, obrigação, pressão, nada disso. A pessoa, você pressionar um crente a vir à igreja, isso não tem sentido. Um crente em Jesus, ele tem que vir à igreja por amor a Jesus Cristo. Se ele não vem por amor a Jesus Cristo e vem pela pressão de alguém, algo está errado. Completamente errado, certo? Eu não vou dizer que é melhor não vir, porque sempre é bom vir à igreja para ouvir a palavra e o Espírito Santo pode atuar, mas a motivação está errada. A motivação é: eu vou à igreja por causa do Senhor Jesus, por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para adorar e glorificar a Deus. Poderia estar na minha casa, poderia estar viajando ou fazendo outra coisa qualquer, mas eu abdiquei dessa liberdade que Deus me deu para escolher onde eu ia estar e escolhi estar servindo ao Senhor, prestando um culto a Deus, como, por exemplo, estamos fazendo hoje. E é por isso que no texto que nós vamos ler agora, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 23, nós vamos trabalhar a seguinte ideia: eu glorifico a Deus com a minha liberdade. Lê esse texto pensando nisso. Glorifico a Deus com a minha liberdade. Olha o verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glorifico a Deus com a minha liberdade. Você é livre para tomar as suas decisões. Você tem uma certa liberdade. Você não é livre para fazer tudo o que você quer. E essa sua liberdade, ela deve ser colocada no altar do Senhor como adoração a Deus. Eu abdico da minha liberdade. Não por constrangimento, não por peso de consciência, como alguns fazem, não. Eu vou abdicar da minha liberdade por amor ao Senhor Jesus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu vou abdicar de um tempo de lazer. Eu vou abdicar de coisas que eu poderia até fazer, que não são pecado, mas, afinal de contas, o dia tem 24 horas. E como é que eu sirvo a Deus? Eu penso só em mim, ou eu estou pensando nos outros, nos meus irmãos, naqueles que não conhecem Jesus? Eu estou pensando na obra de Deus, que é a igreja de Jesus, ou eu penso só em mim, no meu sucesso, no meu progresso, na minha vida? Então, são coisas que nós, como crentes em Jesus, devemos avaliar. Você tem liberdade. Como você usa essa liberdade para a glória de Deus? E é isso que Paulo está ensinando. Nós vamos observar aqui, pelo menos, 3 aspectos da nossa vida em igreja, de modo que nós podemos usar essa liberdade para a glória de Deus. Mas antes de falar do primeiro aspecto, deixe-me só lembrar você que no início dessa epístola, capítulo 1, você deve lembrar muito bem disso, haviam 4 partidos na igreja. Não é verdade? O de Cefas, né? O de Paulo, o de Cristo, o de Apolo. E nós, naquela época, meditando no capítulo 1, a partir do verso 10, esses partidos, né, mencionamos que provavelmente havia um partido legalista dentro daquela igreja. Um grupo que era mais pró-lei de Moisés. E a gente tem repetido isso várias vezes. O livro de Atos, isso, a gente tem observado que é um problema. Para nós hoje não é um problema. O problema da igreja moderna é outro. Né? Nós lutamos contra os males da modernidade. E existem muitos. Por exemplo, o individualismo é um mal da modernidade. É tão sério o individualismo nas nossas vidas, que nós já nascemos nele, que nós não entendemos a concepção de grupo mais. Não entendemos. Nem de família, às vezes. Nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo e precisamos estudar ou tentar entender a unidade da família, a unidade de um grupo como a igreja, e cada um atira para o seu lado. E as igrejas modernas, né, que não estão muito ligadas à Escritura, elas acabam sendo igrejas que agrupam muitas pessoas, mas que não têm os elementos em comum do Senhor Jesus Cristo na vida dessas pessoas. É um ajuntamento para uma atividade religiosa, mas que não reflete o caráter e a pessoa do Senhor Jesus Cristo em muitas dessas igrejas de, às vezes, milhares de pessoas. Certo? Então, não estou dizendo que é pecado ter uma igreja grande. Estou dizendo que o que deve ajuntar as pessoas é a característica de Jesus na vida delas. Uma vida transformada. E então havia esses partidos. E o que nós estamos estudando aqui no capítulo 10,
e estudamos no capítulo 8 também, a gente vai voltar para alguns textos ali, é exatamente esse grupo dos legalistas que ainda acreditam na lei de Moisés, ou para a salvação, ou até como um critério para a santificação, que estão brigando dentro da igreja para fazer valer essa vontade de obedecer à lei de Moisés. Tem que obedecer à lei de Moisés. E o problema aqui, claramente, novamente, é a comida sacrificada aos ídolos. A gente lembra do contexto de Corinto. A igreja de Corinto, alguns crentes ali iam aos banquetes. Esses banquetes lá em Corinto era o local onde a sociedade se reunia para adorar os ídolos e comiam a carne oferecida aos ídolos nesta adoração. Mas alguns crentes da igreja de Corinto iam não para praticar a adoração aos ídolos, mas iam para estabelecer as relações comerciais e assim poder manter, digamos assim, o seu negócio, o seu comércio, vender o seu produto e ter as relações comerciais ali. Só que alguns desses crentes que não participavam da idolatria e iam e comiam desta carne, sabendo que aquela carne não significava nada, porque afinal de contas não existe esse ídolo, é uma carne comum, só existe o único Deus verdadeiro. Só que ao comer aquela carne, os crentes mais fracos, novos convertidos, vendo aquilo, comiam a carne na intenção de adorar os ídolos, como Dionísio, Baco, né? Essas divindades ligadas ao vinho e tantas outras, todos outros pecados de imoralidade. E isso fazia com que uma boa parte de crentes da igreja de Corinto estivesse adorando a Jesus Cristo e adorando ao ídolo. Por isso, comer aquela carne levava alguns irmãos a fraquejarem na fé e até se afastar de Jesus. Esse era o contexto aqui de Corinto. E é por isso que Paulo está escrevendo esse assunto ali para eles. Então, primeiro aspecto da nossa vida em igreja, depois dessa contextualização e revisão, pensando que eu devo glorificar a Deus com a minha liberdade, o primeiro aspecto é que eu sou livre para buscar os interesses do meu irmão. Essa é uma liberdade cristã. Eu sou livre para buscar os interesses do meu irmão. E é o que Paulo vai dizer no verso 23 e 24. Leiamos novamente. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, claramente, nós temos aqui uma repetição de algumas expressões, o que é lícito. Aqui o que é lícito é o que não é pecado. Não é pecado na Bíblia, não está dizendo que isso é pecado. Então, eu tenho liberdade para praticar isso. No caso aqui, é até eu comer aquela carne. Eu tenho liberdade para isso. Mas a grande questão é, isto convém? Esta liberdade convém na cultura em que eu estou vivendo? Naquela época, comer aquela comida sacrificada aos ídolos era pecado? Paulo diz, não. Mas convém, sabendo que você vai prejudicar um irmão na fé, e a gente vai observar que a consciência é mencionada 4 vezes no texto que nós lemos aqui. Eu vou prejudicar a consciência do outro, não é a minha, porque eu sei que essa carne é uma carne comum, essa divindade não existe. Então não é pecado. Mas como eu vou edificar o meu irmão? Então é isso que Paulo está levando aqueles crentes a refletir. Perceba, isso aqui é muito, muito importante. Paulo não está mandando. Ele poderia, como ele já fez em outros momentos. Mas ele não está mandando, não coma carne. Ele não está mandando. Ele poderia, ele é apóstolo. Ele fez milagres. Nós lemos no livro de Atos os grandes milagres do apóstolo Paulo. Então ele poderia dar uma ordem para essa igreja, mas ele não deu. Ele poderia exigir, lembra? O capítulo 9, o sustento dessa igreja, mas ele não exigiu. Ele poderia casar com uma mulher irmã, uma esposa crente, mas ele não quis. Ele se absteve de várias liberdades para edificar a igreja de Jesus, sem ser autoritário. Então nós não precisamos, irmãos, na igreja de Jesus, ter regras e leis que não estão estabelecidas na Bíblia. Não precisamos. Não precisamos de autoritarismo para sermos crentes santos e fiéis.
Nós não precisamos. O que é que nós precisamos? Consciência bíblica, juízo que vem do alto, entendimento. Se eu vou praticar algo que não é pecado, mas eu vou prejudicar o meu irmão, eu não vou praticar por amor ao meu irmão. Que lei é essa? Paulo falou isso aos Gálatas. É a lei do amor de Cristo. Isso é amor. E esse princípio aqui, que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto, ele se aplica a todos os relacionamentos humanos. Marido e mulher. Se eu quero amar a minha esposa e tem algo que ela não gosta e que necessariamente não é um pecado, porque se é pecado, está resolvido. Como assim resolvido? Eu não vou praticar, a Bíblia diz, é pecado, não vou fazer. Mas o problema não é esse. O problema é que existem coisas na vida que não são pecado, mas que podem se tornar. Então, minha esposa não gosta disso? Eu não vou discutir. Eu simplesmente não vou fazer. Por quê? Por amor à minha esposa. Da mesma forma, a esposa, se tem uma coisa que o meu marido não gosta, né, ele não gosta, sei lá, de uma roupa, de um estilo, de alguma coisa que eu uso, que não é um pecado, eu vou deixar de usar por amor ao meu marido. Não é porque ele está me obrigando, me oprimindo, não, mas é porque é um homem crente, eu amo este homem, então eu vou abdicar de algo por amor a ele. Esse é o princípio do amor cristão. Foi o amor de Jesus por nós. E é assim que nós glorificamos a Deus, abrindo mão da nossa liberdade. Quando é imposto, você não abriu mão da liberdade, você foi constrangido, você foi obrigado. Isso não é amor. Isso não edifica os relacionamentos. Não é verdade? Então, esse é o princípio que nós temos que aprender para viver em igreja, como crentes em Jesus, para viver em sociedade, para viver nos casamentos, para viver na família, abdicar. Aquele que abdica da sua liberdade por amor a Jesus Cristo, por amor ao seu irmão, este é feliz. Aprenda isso. Este vai ser feliz em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele está aberto a amar como Jesus amou, entende? Não tem algo que ele não queira deixar por amor ao Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo está ensinando. Então, eu tenho liberdade, todas as coisas são lícitas, repete 2 vezes, mas nem todas convêm, mas nem todas edificam. Então, eu tenho liberdade, mas eu tenho que procurar o que convém e o que edifica. Por exemplo, existem muitas coisas, na verdade, muitos exemplos que nós podemos colocar aqui, mas o exemplo que Paulo dá, que é o problema da igreja de Corinto, um dos problemas, tem muitos problemas na igreja, é a comida sacrificada aos ídolos. E essa comida sacrificada aos ídolos é um problema por quê? Porque ela é um link para a idolatria. Ela é um link para a idolatria. Então, ela pode ligar aquela pessoa, um crente mais fraco, à idolatria de Corinto, e a pessoa se tornar um cristão idólatra dentro da igreja de Corinto. Nós vimos isso do verso 14 ao 22, quando Paulo diz, fuja da idolatria, e vimos um pouco sobre isso do verso 1 ao 13, né, quando fala aquele versículo, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, todos nós, crentes em Jesus, podemos correr estes riscos aqui. Então, liberdade e idolatria estão ligados nesse versículo. Liberdade, a sua liberdade. Por quê? Porque pela sua liberdade você pode proporcionar, fazer com que alguém se torne idólatra. Percebe? Você pode fazer isso. E aí você tem que abster-se de algo por amor ao seu irmão. É o caso aqui da comida sacrificada aos ídolos, como nós já falamos também. Paulo entende por liberdade o quê? Eu tenho o direito de fazer qualquer coisa que não seja pecado. Eu tenho o direito de fazer qualquer coisa que não seja pecado, né? Todas as coisas são lícitas. No entanto, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou pensar no meu irmão. Quantas vezes nós, na vida em igreja, quer seja nesta igreja ou noutra igreja, tomamos as decisões pensando nos nossos irmãos? Você tem que pensar primeiramente em Deus, agradar o Senhor, glorificar a Deus, mas pensar também no seu irmão. Como é que eu edifico o meu irmão? Como é que, por exemplo, os jovens, mais jovens, vão me ver que sou um jovem mais experiente? Como os casais recém-casados vão ver em mim, que já sou um casal aí meia vida,
né, como uma pessoa que edifica. Será que eu edifico outras pessoas de alguma forma ou minimamente? Entende? Eu tenho que fazer para a glória de Deus, mas pensar na edificação do meu irmão. Paulo falou isso também, o que a gente lê em 1 Coríntios 10, 23, Paulo falou lá em 1 Coríntios 6, 12, quando ele disse assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele estava falando sobre imoralidade, nesse contexto aqui, porque a idolatria está relacionada à imoralidade, né, que estava relacionada também ao culto idólatra, a esse tipo de comida e até a própria bebida. Então nós temos que ter em mente esse contexto idólatra, e é isso que Paulo está dizendo para a igreja tomar cuidado. E eu tenho que pensar no meu irmão. Eu posso até ter uma prática que não é pecado, mas que se eu vivê-la de modo qualquer, eu posso prejudicar o meu irmão, certo? Ainda no verso 23, ou melhor, no verso 24, tem a essência do que Paulo nos ensina. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Eu tenho que buscar o interesse do meu irmão. Interesse aqui é o quê? A edificação da vida dele. Então, meu irmão está sendo edificado, ele está crescendo na fé, minha vida está contribuindo para isso, ou minha vida deixa meu irmão confuso. Percebe? Minha vida deixa meu irmão confuso. Às vezes os pais, no relacionamento com os filhos, eu estou deixando meu filho confuso ou eu estou deixando meu filho esclarecido na fé? Entende? Com meu comportamento, com a minha vida, com a minha conversa. Então, isso se aplica a tudo na vida. E eu sei, irmãos, que nós somos pecadores, mas devemos sempre ter em mente como eu vou edificar meu irmão e não prejudicá-lo com a minha vida. Então, essa é uma atitude dos crentes dentro da igreja, onde eu uso a minha liberdade para a glória de Deus. Que atitude é essa? Eu sou livre para buscar os interesses do meu irmão. Isso vai contra o individualismo moderno. As pessoas vão para as igrejas para satisfazer as suas necessidades. As pessoas vão para as igrejas para ter o coração apaziguado. As pessoas estão nas igrejas pensando em si mesmas. Isso por si só já é um problema. Então eu tenho que ir na igreja para buscar a glória de Deus, adorar ao Senhor e amar o meu irmão, buscar o interesse dele. Veja como é diferente do que a gente enxerga na sociedade em que nós vivemos. Então, essa é a primeira atitude. Sou livre para buscar os interesses do meu irmão. Você entende que isso é uma liberdade? Você tem essa liberdade. Abdique de pensar em você e pense no seu irmão. Tome atitudes que visem a glória de Deus e a edificação do seu irmão. Especialmente quando é algo que você tem liberdade para fazer, mas você sabe que se você fizer, você pode atrapalhar a fé de alguém. Pode ser um jovem, pode ser até um pré-adolescente, pode ser uma criança. Você pode atrapalhar a fé de alguém. A ideia é que os crentes se ajudem na fé, né? Discipulado, entende? Edificando uns aos outros. Vê que o irmão está meio faltoso, irmão, o que está acontecendo e tudo, fortalecer. Nós somos muito bons para cobrar e reclamar, muito negativos. Irmãos, isso não ajuda. Motive, anime, né? Faça com que aquele irmão entenda que você não está cobrando algo dele só porque você quer ele na igreja para fazer volume, mas porque você está interessado com o crescimento desta pessoa, em família, crescimento com Deus, crescimento em família, com filhos e assim por diante. Segundo aspecto, para que nós glorifiquemos a Deus com a nossa liberdade. Eu sou livre, mas eu sou guiado pela consciência. Consciência de quem? Do meu irmão. Eu sou livre. Deus me deu essa liberdade. Se é pecado, não. Pecado é pecado, eu tenho que fugir do pecado. Mas eu sou livre naquilo que não é pecado, para eu fazer. Mas eu sempre tenho que ser guiado pela consciência do meu irmão. E é o que nós lemos no verso 25, 1 Coríntios 10, 25. Diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência.
Percebe? E aqui ele volta a falar do assunto que é essa comida, essa carne sacrificada aos ídolos. Pode ir no mercado e comer de tudo que tem no mercado da cidade de Corinto, mas não pergunte a procedência. Isso não é pecado. Porque aquela carne em si, ela não é pecado. Mas, se você comer uma carne sabendo que foi oferecida aos ídolos, isso pode prejudicar a fé de algum irmão da igreja. Porque ele pode ir lá nos banquetes, comer aquela carne, achando que ele tem que também adorar um ídolo. Lembra que eles estavam saindo de uma idolatria muito pesada, entende? Isso é muito parecido com nos tempos modernos, você adorar o Senhor Jesus Cristo e fazer o que a gente chama de sincretismo com outras divindades. Às vezes divindades africanas, às vezes divindades de outras culturas, e fazer esse sincretismo achando que eu posso adorar Jesus e eu posso adorar outro Deus qualquer. Não pode. Né? Só o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Deus. Então, comer essa comida sacrificada aos ídolos aqui, ela necessariamente não é um pecado. Mas olha o verso 25. Sem nada perguntares por motivo de consciência. Mas por quê? Não era melhor eu não comer essa carne? Verso 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, o que significa isso? Essa carne que foi sacrificada ao ídolo e vendida no mercado, ela foi criada por quem? Por Deus. É isso que ele está dizendo no verso 26. Ela foi criada por Deus. Ela é de Deus. Né? Os idólatras é que perverteram a intenção original, né, da criação de Deus. Mas, a princípio, essa carne, ela não tem problema nenhum. Porque foi Deus que criou todos os animais, todos os vegetais, os seres humanos. Obviamente, no início da criação, ali como a gente lê, Gênesis capítulo 1 e 2, o pecado corrompeu as coisas. Mas a carne em si, ela não é pecado. Mas, por causa da consciência do teu irmão, da mente dele, para não prejudicar o crescimento dele na fé, aí você não deve comer. Mas, vá no mercado, coma o que tiver no mercado, mas não pergunte a procedência, por motivo de consciência. Você percebe como o apóstolo ensina? Ele não dá uma lei, ele ensina a refletir sobre as situações da vida. Irmãos, a nossa vida sempre foi e é muito complexa. As coisas não são tão simples. Às vezes nós queremos resolver as questões complexas da vida de uma maneira muito fácil. Nem sempre dá. Nem sempre dá. Existem questões éticas complicadíssimas na vida. Quando uma coisa é pecado, é mais fácil de resolver. A Bíblia diz que se é pecado, não chego nem perto. Não quero saber. Mas existem outras situações que não são necessariamente um pecado. E aí eu tenho que avaliar até que ponto eu posso participar de certas coisas ou adquirir certos produtos para não prejudicar o meu irmão. Né? Alguns não gostam dessa doutrina. Acham que isso é um tipo de escravidão. Né? Eu vou viver em função dos outros. Sabe por quê? Porque o individualismo é tão grande, né, que as pessoas pensam assim hoje. Mas o individualismo sempre foi presente no coração do ser humano pecador. Mas parece que na modernidade ele ficou mais institucionalizado. Isso prejudica até as famílias. A ideia desse individualismo, né, tão grande na nossa constituição como ser humano. Mas nós temos que entender que precisamos amar desta forma, abdicando, deixando coisas de lado por amor aos nossos irmãos, nossos cônjuges, filhos a pais, pais a filhos e assim por diante. Então, a comida não é um pecado, porque ela foi criada por Deus. Verso 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Paulo não dá uma lei, seria mais fácil. Não coma essa carne. Pronto, deu uma lei. Mas ele não fez isso. Ele ensina aqueles crentes a julgar as coisas, a refletir sobre as coisas. E é isso que nós devemos fazer todo dia. Numa música, numa obra de arte, num filme, numa roupa que eu vou adquirir, qualquer coisa, que era uma carne, talvez mais banal do que o que eu estou falando aqui. Mas todo dia nós temos que julgar se essas coisas, elas vão prejudicar a fé dos meus irmãos em Cristo. Isso vai prejudicar o testemunho de Jesus.
Paulo estava muito preocupado aqui da igreja de Corinto testemunhar de Jesus da maneira correta. Eles iam aos banquetes. Como eles estão falando de Jesus nesses banquetes? Né? Deveriam ir? E a gente viu que não, nem deveriam ir nos banquetes. Então, Paulo está ensinando e não colocando uma lei. Nós temos que aprender isso nos tempos em que vivemos. Aprender a pensar, refletir biblicamente sobre as coisas e a ensinar uns aos outros esse método de avaliar e ver o que é de Deus, eu estou lá, o que não é de Deus, eu não chego nem perto, né? Me afasto e vivo para a glória do Senhor. Agora olha o verso 27, 1 Coríntios 10, 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, você pode não querer ir. Não vou. Pronto, acabou, resolvido o problema. Mas se você quiser ir, o que é que acontece? Vá. Comer, não tem vá no versículo, mas a ideia é essa, né? Você vai. E diz mais no versículo 27, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Chegou uma pessoa não crente, lhe chamou. Aí o que é que você faz? Vou nada. Lá vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... Eu não vou para a casa desse descrente me misturar, me corromper. Percebe? Às vezes nós somos assim, santos demais. Entende? Se nós somos santos, nós temos que estar no meio das trevas para brilhar. Ah, pastor, é perigoso. Pois é, mas foi o que Jesus ensinou. Ou não foi? Leia lá, né, João capítulo 17. Somos luz, né, no meio das trevas. Então, se um não crente te convida para ir na casa dele, certo? E ele quer conversar com você, irmão, veja isso uma oportunidade para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você for e não fala nada de Jesus, aí foi ruim, né? Aí não foi interessante. Você vai para testemunhar de Jesus, você não vai para falar de você, da sua justiça, né, de como você é bom na igreja. Não, você não vai fazer isso, certo? Você não vai contar vantagens, certo? Você vai falar de Jesus Cristo. Você vai mostrar como você estava afundado em pecados e Jesus te tirou desse poço de pecado e de tristeza. Esse é o testemunho que você vai dar lá. Quando uma pessoa lhe convidar para você comer lá, essa pessoa não é crente, você vai lá. Só que aqui, Paulo ainda diz assim, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Outra vez a palavra consciência. Olha como ele está preocupado com a consciência do outro. A consciência aqui é o que aquela pessoa está pensando, né, sobre Jesus, sobre o cristianismo, sobre a Bíblia. O que é que vocês acham que as pessoas hoje pensam dos crentes? Pensam que nós somos loucos. Não no bom sentido, porque tem um louco no bom sentido, né? É aquela pessoa que prega o evangelho, é louco porque prega o evangelho. Isso é o bom sentido. Mas as pessoas pensam que nós somos loucos por debilidade mesmo. Entende? Por ignorância mesmo. E não é verdade. Então, entendendo? O que é que as pessoas pensam dos crentes hoje? São fanáticos. São sem orientação. São pessoas desqualificadas. E isso é uma tentativa cada vez maior, né, de desqualificar o povo de Deus, como se fôssemos pessoas atrasadas, obtusas, que não entendem nada da vida, não sabem de política, não sabem de nada. E não é verdade. Então, o que é que a gente vai chegar lá mostrando isso? Claro que não, mas a gente vai mostrar Jesus Cristo. Nós vamos mostrar para as pessoas que existem crentes cristãos que refletem, que conversam, que argumentam, que apresentam a Bíblia, que não oferecem Jesus de modo barato, não é que você vai cobrar, viu? Não é isso. Mas é porque as pessoas, olha, né, oferecem Jesus como se fosse qualquer coisa. É um tesouro. Então você vai lá não vender um produto. Já viu alguém vendendo Jesus? Eu já vi. Não é legal, não é um método evangelístico interessante vender Jesus como se vende um produto. Você anuncia o evangelho como se você estivesse passando um tesouro para aquela pessoa. Olha, eu vou te falar uma das coisas mais importantes do mundo. Jesus Cristo morreu na cruz para lhe salvar da condenação dos seus pecados. Você está perdido. Você precisa crer em Jesus. É claro que isso aqui é o final da conversa, certo?
aqui já é o final da conversa, daquela noite, naquele jantar, você já está, né, no fim da conversa levando a pessoa ao Senhor Jesus Cristo. Então, você vai lá, não pergunta de onde vem aquela comida. Você não se importa se aquela comida foi oferecida a ídolos ou não. Você pode até suspeitar, não importa. Isso não é importante. Por causa da consciência do seu irmão, né? Você foi lá na casa de um incrédulo, ele te chamou para jantar, ofereceu a comida sacrificada a Baco, Dionísio, deus do vinho lá, greco-romano. Você não pergunta. Você só prega Jesus. E se o teu, por motivo de consciência, de quem? Do teu irmão. E até mesmo, né, daquela pessoa ali que vive na idolatria, porque como é que você vai explicar para um idólatra que ele está errado se ele não crê em Jesus? Você acha que ele vai entender? Como é que você vai ensinar sobre eleição e predestinação para uma pessoa que não creu no Senhor Jesus Cristo? Será que ela vai aceitar? Não vai. Não vai entender, não vai aceitar, certo? Então, as coisas dentro do caminho correto. Então, temos que ter cuidado com a consciência das pessoas, né? Então, a consciência da pessoa, do irmão, a consciência daquele que não é crente e, obviamente, é não perguntar sobre a comida. Parece estranho, não parece? Parece que Paulo está querendo enrolar aqui as coisas, mas não. É porque a comida em si não é um pecado. O pecado se consuma se aquela minha prática vai prejudicar a vida de um irmão. Agora, se eu sei que aquela comida entende? Se eu tenho essa plena certeza, aí eu devo me abdicar de comer. É o que Paulo deixa claro aqui. E 1 Coríntios 10, 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Terceira vez, consciência das pessoas. Percebe? Se eu sei que eu comer, agora eu sei que ela é uma comida sacrificada aos ídolos. Alguém me advertiu. Pode ter sido um irmão da igreja, pode ter sido outra pessoa. Agora que eu sei, e eu sei que se eu comer, eu vou prejudicar a consciência da pessoa que me advertiu, eu não vou comer. Porque na cabeça daquela pessoa, esta comida, ela está relacionada a muitos pecados. Mas ela é um pecado em si? Não. Paulo já explicou isso, porque Deus criou, né, esse animal, então em si ele não é pecador, não é pecaminoso, melhor dizendo, né? Então, mas se você sabe, não coma, por causa da consciência. Eu sou livre, irmãos, nós somos livres para escolher coisas, obviamente, que não são pecado. Mas o que guia a minha liberdade? A consciência do outro. Eu não posso dizer como crente em Jesus, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu não posso. Se eu faço isso, eu não estou entendendo o Evangelho. Eu não estou entendendo o que Jesus fez na cruz. Eu não estou amando o meu irmão e as pessoas ao meu redor. Eu estou preocupando-me somente comigo. O que interessa sou eu. Eu quero ser feliz. Então eu vou ser livre fazendo isso. Acabou-se. Entende? Isso não edifica a igreja. Não é isso que Deus quer de nós. Agora, isso aqui não é uma ordem, né? Paulo não está dando uma ordem, não é autoritário aqui, não é autoritativo. Isso aqui é um ensino para que os crentes reflitam e vivam dessa forma. Veja que não é uma coisa, às vezes, tão clara, né? O problema que era a gente nem tem esse problema hoje, mas o princípio é o mesmo para a igreja moderna. E talvez por isso, muitas igrejas, elas não se edificam e não crescem, eu imagino, exatamente porque cada crente só está pensando em si, não pensa na consciência do outro. Se eu agir dessa forma, será que eu vou edificar meu irmão? Né? Se eu me estressar, se eu fizer alguma coisa, se eu, sei lá, cometer coisas que necessariamente não são pecado em si, exigir meus direitos, fala muito de direito aqui em 1 Coríntios, será que eu vou edificar meu irmão se eu exigir os meus direitos? Ou é melhor me abster deles? Paulo se absteve de muitos direitos ali. Ainda, olha 1 Coríntios 10, 29, quarta vez que ele fala da palavra consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Vamos parar só na primeira parte do versículo 29. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então veja, a consciência que eu tenho que me preocupar, que Paulo falou 4 vezes aqui, é a do meu irmão. Eu tenho que me preocupar com ele. Isso é amor.
E a metade do verso 29 tem uma pergunta, e o versículo 30 é outra pergunta. São duas perguntas retóricas importantíssimas, que esclarece mais ainda o que Paulo está nos dizendo. Olha 1 Coríntios 29, a pergunta, que é a segunda parte do versículo. Por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Está vendo? Muito claro, né? Está falando de liberdade. Eu sou livre. É lícito. Eu posso fazer, pastor. Por que eu não vou fazer? Por que a minha consciência vai ser julgada, a minha liberdade vai ser julgada pela consciência do outro? O que eu tenho a ver com ele? Ele que cresça na fé. Ele que aprenda e seja maduro, como eu sou. Eu ouvi isso recentemente. E aqui e acolá a gente ouve. Ou seja, quando a pessoa fala isso, ela está dizendo, eu penso só em mim, minha liberdade, meus direitos, a minha vida, o outro que cresça e seja maduro como eu sou. Só que não, essa pessoa não é madura. Quem diz isso, ela não entende o amor de Jesus ainda. Não estou dizendo que ela não é crente, mas ela não entende o amor de Jesus, de amar o seu irmão, de se sacrificar pelo seu irmão. Isso é fundamental para todo casamento, marido e esposa. Não havendo esse elemento de se preocupar com a consciência do outro, com a vida do outro, o casamento fica difícil, né? Todo casal tem que ter isso em mente, né? Abster-se daquilo, obviamente. Eu sou livre. Quer dizer, quando você casou, você até deixou de ser, né? Você deixou. Você, ao casar, se absteve de uma liberdade, certo? Você se restringiu. Mas, digamos, você tem uma certa liberdade ali. Mas se seu marido ou sua esposa não gosta de algo, não é que ele vai te proibir. Não é isso. Mas é que você, por amor àquela pessoa, rapaz, eu vou facilitar a vida da minha esposa, né? Eu vou ajudar a bichinha. Então, eu vou deixar de fazer estas coisas para que ela seja mais feliz. Qual é o problema disso? Qual a dificuldade, né? É assim que nós temos que viver. E esse princípio se aplica exatamente nos casamentos. Então, essa é a primeira questão de Paulo. Paulo está refletindo a pergunta de alguém que está lendo a epístola aqui. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade? Por que eu vou colocar minha liberdade em juízo, em julgamento, para as pessoas julgarem? Não, se fosse na modernidade, né? A pessoa dizia, não se meta na minha vida, né? Eu faço o que eu quero. E acabou. E você vai dizer o quê? Aí acabou o diálogo, não tem mais o que conversar. Mas, pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? E a segunda pergunta é o verso 30. Olha aí, 1 Coríntios 10, 30. Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças. É um palavrão, vituperado. Não é uma palavra que... Não, você usa vituperar por aí? É por isso que tem novas versões da Bíblia, que atualizam estas palavras. Quem usa vituperar? Duvido. Eu vituperei. Não, não é assim não. Então, vituperar é a mesma palavra para blasfemar ou falar mal, né? É a mesma ideia, difamar, injuriar. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser difamado? Essa é a ideia. Por causa daquilo que eu dou graças. Dar graças aqui é, obviamente, agradecer. É agradecer porque você recebeu um presente. A ideia aqui é, se eu estou comendo uma refeição que eu recebi pela graça de Deus, né, que não é pecado, por que eu serei difamado por esta liberdade que eu tenho de comer esta refeição? Não é pecado. Eu dou graças a Deus por ela, ela é uma bênção de Deus na minha vida, essa refeição vai me alimentar. Por que eu serei difamado perante as pessoas por causa desta refeição? Né? Às vezes está lá, um exemplo que eu acho que não existe aqui na igreja, né? Está lá o jovem, vou comprar uma camisa, aí, tá lá, aí bota a camisa lá, Iron Maiden. Quem é antigo sabe, né? Eu quero, né, a banda de rock, tem uma caveira, um negócio, né, e tal. Certo, qual o problema, pastor? É só uma camisa, né? Não é só uma camisa, mas talvez esse símbolo ofenda alguém. Não me esqueço, culto de oração na casa de um irmão, a gente fazia lá no interior, toda sexta-feira a gente orava na casa dos irmãos. Um irmão cedia a casa e a gente orava na casa dos irmãos. Aí quem conhece histórias em quadrinhos, sabe que existe um personagem chamado Wolverine, que é um personagem que tem umas garras, né? Da história em quadrinhos.
E aí fomos orar na casa do irmão. E aí tinha um irmão casado com filhos que tinha uma camisa com esse personagem, com as garras para fora. Aí, e outros irmãos lá. Terminou o culto de oração, lá, reunião de oração, conversamos, tudo agradável. Aí, quando a gente ia saindo, o irmão chegou e disse assim, pastor, e o que é que a gente faz com esse irmão, com esse demônio na camisa dele? Parecia um demônio, né? Com garras e tal, né? Então, quer dizer, para aquele irmão, aquela camisa era um pecado. Era um demônio. É um personagem de história em quadrinhos. Personagem até um ser humano com garras, né? Mas para aquele irmão, era um demônio. O que é que o irmão da camisa devia fazer? Não usar mais aquela camisa, pelo menos na frente daquele irmão, ou outras camisas semelhantes. Isso é uma coisa pequena, é uma coisa simples, mas assim é a vida cristã. E se eu sei que isso vai prejudicar a mente, a consciência de algum irmão, achando que eu estou vestindo a camisa de um demônio, eu deixo de usar aquela camisa. Qual o problema? Não, tem que chegar para aquele irmão e ensinar que não é um demônio. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. E por sinal, lá em Romanos, capítulo 15, Paulo diz, não debata. Não funciona. Ele já dá a pista, não debata. É o mesmo contexto, só que é lá na igreja de Roma. Não debata, não vai funcionar. Deixe por amor ao seu irmão. Essa é a ideia aqui do verso 30. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça? Por que eu serei difamado? Em resumo, verso 29 e 30. Se eu sou livre para comer essa comida, por que eu tenho que deixar de comer por causa do outro? Por quê? Paulo vai responder exatamente no verso seguinte. E o verso seguinte vai falar da terceira postura que nós devemos ter na igreja para glorificar a Deus com a nossa liberdade. Como eu glorifico a Deus com a minha liberdade? Sou livre para ser uma bênção para o meu irmão. É a terceira postura. Eu sou livre e eu posso ser uma bênção para o meu irmão. Olha o verso 31, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a resposta às duas perguntas, do verso 29 e do verso 30. Olha o verso 29. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Olha o verso 30. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser difamado por causa daquilo, porque dou graças? Aí Paulo responde, porque aquilo que você come, aquilo que você bebe e qualquer coisa que você faz, você tem que fazer para a glória de Deus. Então você tem que deixar qualquer coisa que prejudica a consciência do seu irmão para a glória de Deus. Ou seja, o seu irmão é importante. O seu irmão é valioso. Você tem que cuidar da mente do seu irmão. Isso envolve esposa, filhos e tudo mais. Porque se você simplesmente diz, a vida é minha, eu sou livre e faço o que eu quero, você está dizendo, não me preocupo com o meu irmão. A igreja não é só dos jovens, a igreja não é só dos idosos, a igreja não é só das crianças, a igreja não é só dos casais, a igreja é de todos, de todas as idades, crentes em Jesus, né, de todas as raças, de todos os contextos sociais, e nós temos que aprender a abdicar de coisas por amor aos nossos irmãos. Uma igreja assim é uma igreja madura. Isso é maturidade. E é o que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto, dividida entre partidos. Entende? Desde o início, esse foi o grande problema da igreja de Corinto. E, graças a Deus, nós podemos ser uma igreja unida, mas certamente sempre que temos que nos unir cada vez mais. Uma sugestão muito prática de você se importar com o seu irmão e glorificar a Deus, é você ver qual irmão que eu nunca conversei aqui dessa igreja. Vou tirar um domingo, depois do culto, é aquele irmão que eu vou conversar. Bote isso como propósito. Ah, mas é muito difícil. Faça uma vez no mês. Não é? Os outros 3 domingos, você conversa com os irmãos, você está mais perto. É normal, é natural, né, que estão da tua idade, né, que estão na fase de vida que você está. Isso não é pecado, irmãos, não é pecado. Mas eu vou tirar um domingo, eu vou conversar com aquele irmão que eu nunca conversei, que eu converso muito pouco. Aí eu vou escolher, é aquele. Irmão, tá, você não vai dizer, né, porque senão ele vai achar que é tipo obrigação. Você fez só porque o pastor pregou. Espera um mês, porque aí a turma esquece a pregação, e aí você pratica e ninguém vai lembrar. Certo? Faz assim que funciona.
E aí você conversa com aquele irmão, né, de uma idade diferente, né, uma criança. Se bem que a criança não vai querer conversar com a gente, ela só quer brincar. Mas pense nisso. Esse verso 31, que a gente sabe de cor e muito bem, 1 Coríntios 10, 31, é a resposta a essa pergunta sobre a liberdade. Eu sou livre, por que que eu vou ser difamado? Porque eu estou comendo esta comida? Por que que eu não posso fazer o que eu quero se isso não é pecado? Porque isso ofende a consciência do teu irmão. Para a glória de Deus, deixe. Simples. Para a glória de Deus, abdique dessa prática, que não é pecado, porque se é pecado, não tem nem que conversar, né? Tem que deixar. Mas que não é pecado, abdique, por amor ao seu irmão. E a gente vê que Paulo ensina isso já há um bom tempo na epístola, a glorificar a Deus, abdicando da nossa liberdade. Ele mesmo fez isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo, verso 1, Paulo diz, não sou eu porventura livre, 1 Coríntios 9, 1, ele começa a falar de liberdade, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, ele é livre e ele é apóstolo, ele é poderoso. Em Atos a gente vê o poder de Paulo curando pessoas. Não vi Jesus nosso Senhor. Quem viu Jesus aqui? Ninguém. Paulo diz, eu vi Jesus. Talvez até 2 anos em comunhão com Jesus. Talvez. Ele viu. Quem aqui viu? É o que Paulo está dizendo aqui. Eu sou livre, eu sou um apóstolo poderoso, eu vi Jesus. Olha o que ele está dizendo. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? E a gente estudou esse capítulo. O que é que Paulo quer dizer aqui? Mas eu abro mão de muitas coisas por amor a vocês. E é isso que nós temos que aprender. É deixar coisas de lado por amor aos nossos irmãos. Paulo abdicou de uma família para servir ao Evangelho de modo mais intenso. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, mas ele fez. Ele abriu mão de sustento financeiro para não ser um empecilho ao Evangelho na igreja de Corinto. Ele abriu mão, e de Tessalônica também. Abrir mão de sustento financeiro, ele abriu mão. E de tantas outras coisas para poder o Evangelho crescer e progredir. Olhe ainda 1 Coríntios 9, verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, não será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Você suporta tudo para não criar obstáculo ao Evangelho de Jesus Cristo através desta igreja? Algumas pessoas nas igrejas não suportam nada. O mínimo desconforto, elas criam uma celeuma e um problema grande. E a igreja deixa de focar no Evangelho de Jesus para poder cuidar da infantilidade daquela pessoa. Acontece. Acontece. Nós temos que deixar muitas coisas para não atrapalhar o Evangelho de Jesus. Por isso, no início, eu mencionei, a igreja tem comunhão, temos irmãos, amigos, uns mais próximos que os outros, é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso e não é pecado, né? Falamos de manhã, se não me engano, mas o que nos une é o Senhor Jesus Cristo. Qual a missão desta igreja? É a glória de Deus com a proclamação do Evangelho de Jesus. Cada um aqui tem que proclamar o Evangelho de Jesus na sua vida diária, né? Além das atividades da igreja que proclamam o Evangelho de Jesus para a glória de Deus. Então, não podemos ser obstáculo para a pregação deste Evangelho com a nossa vida, senão é um contrassenso. Olha ainda 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Isso aqui a gente está recapitulando para você ver Paulo construindo esse argumento sobre a liberdade cristã. Sou livre, mas eu me abdico da liberdade para glorificar a Deus. Quer seja com a comida, quer seja com a bebida, pode ser qualquer outra coisa, pode ser um esporte. Digamos que eu pratique um esporte, não é pecado, mas prejudica a consciência de algum irmão. Vou deixar de praticar o esporte. Fazer o quê? Eu quero que o meu irmão seja edificado. Pronto. Paulo ainda diz em 1 Coríntios 9, 23,
Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E aqui Paulo diz, sou escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Uma igreja dividida em vários partidos é uma igreja que proclama o Evangelho? Pois é, não vai ser. Entende? Uma igreja dividida não vai ser uma igreja missionária. Uma igreja onde as pessoas têm vários pensamentos diferentes, ideologias diferentes, ela não vai cumprir a sua missão. O foco da igreja, o Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus, proclamar a mensagem do Evangelho, que não é uma mensagem difícil de ser proclamada, mais difícil de ser vivida na nossa vida em santificação, mas que devemos batalhar e o Espírito Santo nos ajuda. Mas essa é a missão da igreja. E é nisso que devemos perseverar até a volta de Jesus. Era o que Paulo estava fazendo aqui. Olha o verso 27 ainda. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, quer dizer, não é literalmente que ele se esmurrava, mas ele está mostrando, por esta metáfora do atleta, a disciplina, para que a pregação verbal coincidisse com a pregação da vida, as atitudes dele. E é fácil, você prega verbalmente uma coisa. E hoje a grande pregação no meio da nossa sociedade é com a nossa vida. Você pode estar lá no seu trabalho, você passa anos ali para você conseguir fazer uma colheita ali de uma alma, porque você vai testemunhando, as pessoas vão vendo a sua vida, vão percebendo que você não é aquele crente ali só de mais ou menos, não, só de oba-oba, você é sério, você conhece a Bíblia, você é crente de oração, as pessoas vão perceber isso e vão perceber a sua autoridade como servo de Deus. No dia que você falar lá no seu trabalho, as pessoas vão, opa, fulano, crente mesmo, falou, olha aí, você vai falar para proclamar o Evangelho de Jesus, e é possível Deus lhe usar e você resgatar almas ali. Sou livre para não ser uma armadilha para o meu irmão, e é assim que eu sou uma bênção na vida dele. Paulo diz isso, 1 Coríntios 10, 32, voltando para o nosso texto-chave, 1 Coríntios 10, 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Não seja armadilha, ser tropeço é ser uma armadilha. Quando a minha liberdade é minha, talvez até um ídolo para mim, eu posso e vou me tornar tropeço para a edificação do meu irmão. Quando eu abdico da minha liberdade por amor ao meu irmão, eu deixo de ser tropeço para ele. Então, aquela carne ali, eu vou deixar de comer. Então, eu não vou prejudicar nem o judeu, nem o gentio, nem a igreja de Jesus. Eu nem vou lá no banquete da igreja de Corinto, porque eu sei que se eu for, eu já posso ser uma armadilha para algumas pessoas. Isso não significa que você vai deixar de fazer qualquer coisa na vida. Não, óbvio que não é assim também. Mas que nós vamos priorizar o amor que nós temos uns pelos outros. E Paulo diz, eu procuro agradar a muitos, né? Ser agradável a todos. A ideia de ser agradável aqui é ser amoroso, é conquistar as pessoas pelo amor, pelo cuidado, né? Tentando cativar e tentando mostrar, eu me interesso pela sua vida é importante. Mas por quê? Porque ela é importante para Jesus. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele derramou o sangue dele, e não foi por toda a humanidade, não. Foi somente por aqueles que vão crer em Jesus. Ele derramou o sangue dele somente por aqueles que vão crer em Jesus. E então, se você creu em Jesus, o sangue de Deus foi derramado por você. Você é importante para mim. Porque Jesus valoriza você que creu no Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso maior valor. Esse é o nosso maior valor. Porque o pecado tirou todo o nosso valor. Com o pecado, nos tornamos criminosos contra Deus. Com o sangue de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Esse é o seu valor. Quando você olhar para o seu irmão, não veja qualquer pessoa. É alguém por quem Jesus morreu na cruz. Essa pessoa, ela é importante.
porque Jesus deu valor a esta pessoa. E eu tenho que amá-la. E eu tenho que cuidar dela. Aí você pensa, e eu? Quem vai cuidar de mim? Não importa. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando você se preocupa em amar os outros, faça o teste. Quando você se preocupa em amar os outros, veja como o Senhor vai cuidar de você. Faça o teste. E aí você observa os últimos 5 anos da sua vida, os últimos 10 anos da sua vida. O que é que aconteceu? E você, se preocupando com seus irmãos, sincero e honestamente, amorosamente, orando, cuidando, fazendo o possível, abdicando até coisas que você gostaria, por amor ao seu irmão, discipulado, fazendo discipulado, pregando o evangelho. Veja se o Senhor não vai derramar as bênçãos na sua vida. Não estou falando de dinheiro, estou falando de bênçãos mesmo. O Senhor vai nos encher de tantas coisas maravilhosas. Se você duvida, e eu entendo, porque nós somos pecadores e pensamos, e eu? Vou cuidar de todo mundo. E quem vai cuidar de mim? Entregue ao Senhor e faça a sua parte, amando os irmãos. E aí Paulo diz, no final do argumento dele, 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cristo viveu assim, é o que Paulo está dizendo. Eu estou imitando Jesus Cristo. Me imitem naquilo que eu imito Jesus. Em que? Sendo agradável a todos. Em que? Abrindo mão da minha liberdade. Jesus é Deus. Antes de existir o universo, qualquer partícula de poeira cósmica, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A filosofia se questiona, será que existiu nada? O que é o nada? Nunca existiu nada, porque sempre existiu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles decretaram, quando não existia nada, criar o universo, planeta Terra, Adão e Eva e todas as coisas subsequentes, inclusive a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. E Jesus foi voluntário. Ele abriu mão da liberdade de viver em esplendor de divindade para se humilhar e viver com os pecadores. Imagine um ser que não tem limites. É Deus. Ilimitado. É Deus. Nem limite físico Deus tem. Nem limite de conhecimento, nem de tempo, nem de nada. E Deus se limitou, se autolimitou, não deixando de ser Deus, para nos livrar da condenação dos nossos pecados. É incompreensível. É um negócio, que amor, que projeto, que plano maravilhoso. Por que Deus fez isso? Ele podia ficar lá, no canto dele, vivendo plenamente, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns dizem assim, não, Deus criou a humanidade porque ele precisava de alguém para amar. Errado. Deus são 3 pessoas distintas, então eles se amam plenamente, eles não precisam de ninguém para amar. Eles criaram a humanidade porque eles têm tanto amor, que eles queriam despejar esse amor, dar esse amor para alguém. E a grande expressão desse amor é Jesus, morrendo na cruz pelos nossos pecados. O Senhor Jesus abdicou da sua liberdade para nos livrar da condenação dos nossos pecados. É isso que Paulo está dizendo. Sede meus imitadores, abrindo mão da minha liberdade, como eu imito a Jesus, que abriu mão da liberdade dele, por amor aos nossos irmãos. Vamos orar para que glorifiquemos a Deus com a nossa liberdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, ó Pai, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor. Capacita a todos nós, Senhor Deus, a tua igreja, a termos esta sabedoria, a amarmos os nossos irmãos, mesmo que custe deixarmos certas coisas que necessariamente não são pecado, mas podem estar atrapalhando a consciência dos nossos irmãos, o crescimento de alguns dos nossos irmãos. Ajuda-nos a não vivermos por regras ou leis, mas pela nossa consciência de amor para com os nossos irmãos. Dá-nos, Senhor Deus, este entendimento. E que assim, ó Pai, a tua igreja cresça em amor, sabedoria, graça, testemunhando do Senhor, glorificando, ó Pai, o teu nome aqui na terra. É o que eu te peço por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
Deus lhe abençoe. Nós teremos um tempo agora de oração silenciosa e assim encerramos o nosso tempo de adoração coletiva. Deus abençoe sua semana. Lembre sempre de ler sua Bíblia. Uma boa noite e até breve.